com o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, cerca de 17 mil pessoas foram assassinadas entre 2009 e 2011 por questões de gênero no Brasil. Casos de feminicídio continuam acontecendo mesmo após a criação da Lei Maria da Penha. Investir em educação nas escolas, mídias e no ambiente familiar é o caminho sugerido pelo professor do Departamento de Educação da UFOP, Marco Antônio Torres, para acabar com a violência contra a mulher. Confira. Uma pergunta que emerge na sociedade brasileira contemporânea é por que a persistência da violência contra as mulheres numa sociedade onde já temos instrumentos e conquistas sociais que combatem essa violência, por exemplo, como a Lei Maria da Penha. Poderíamos explicar de várias formas a persistência da violência contra mulheres. Aqui eu vou propor uma ideia que diz respeito às permissões culturais que a sociedade dá para que a violência atinja os corpos das mulheres com maior incidência que dos homens. Então, existe uma teoria que no século XIX que ela surgiu para substituir o pensamento religioso que hierarquizava homens e mulheres. No século XIX, com o advento da ciência, já não era mais aceita a teoria de que Deus criou o homem e a mulher, por isso eram desiguais. A mulher vinha de uma costela do homem. E criaram uma teoria chamada monossexismo. Dizia que a mulher, ao invés de sair o pênis para fora, embutiu, formou o canal vaginal. Os testículos subiram e formaram os ovários, o escroto, o útero, e assim a mulher era um ser embutido, porque não conseguiu atingir a mesma energia do corpo masculino. E todo esse organismo embutido geraria gases que subiriam, atingiria a cabeça da mulher, e isso faria da mulher um sujeito emotivo, descontrolado. Por isso ela não tinha a capacidade da razão e teria que ser sempre tutelada por um homem. Isso justificava a proibição de voto das mulheres, a incapacidade alegada pelos homens que elas não poderiam ter autonomia no mundo do trabalho. Então, esses resquícios culturais aparecem no cotidiano. Muitas vezes ainda se afirma a mulher como um ser ligado à natureza emotiva e o homem ligado à razão, à capacidade de planejamento. Então, muitas vezes se alega que a mulher não consegue dirigir bem carro porque ela não tem capacidade lógica para isso. Alguns até professores universitários dizem que as mulheres não são capazes de estudar engenharia, porque a sua mente não daria conta disso. Então são resquícios culturais e de uma cultura machista que hierarquizou a mulher de forma subalterna aos homens, negando a essa mulher os direitos que os homens têm. Essa inferiorização do corpo da mulher faz com que o homem sinta culturalmente, então, esse poder em tutelar e dominar esse corpo. Isso é uma das formas que existe, então, uma permissão cultural para que o homem violente, muitas vezes machuque esse corpo, e isso acontece até na intimidade da família. Quantas mulheres são violentadas, estupradas pelos próprios maridos, ou namoradas são violentadas pelos seus companheiros com sexo feito à força e não denunciam. Porque às vezes está numa lógica que o corpo da mulher é para servir o corpo do homem. Então a mulher ela seria um ser apêndice, negando a ela autonomias que todo ser humano deveria ter. Então quando nós falamos, mas não existe já a Declaração de Direitos da Mulher, a Lei Maria da Penha, as delegacias especializadas contra a mulher, existem. Mas esses instrumentos, esse discurso, ele ainda não se efetiva. E muitas vezes uma Lei Maria da Penha, ela é uma testemunha e um registro, essa lei, de que ela precisou ser feita porque as mulheres ainda continuam sendo alvo da violência. Então, quais medidas poderíamos pensar para quebrar ou para romper com essa permissão cultural que se constrói e que permite a violência contra os corpos das mulheres, contra as mulheres, a injúria, a humilhação e a desigualdade em todos os níveis? A intervenção deve ser em todos os âmbitos da educação, na família, na educação escolar, em ONGs
e na mídia, na sociedade em geral. Quando nós temos peças de propaganda, nós temos falas de professores em sala de aula, nós temos um modelo de família que ainda sustenta essa lógica cultural que a mulher era um ser psicologicamente, fisicamente inferior ao homem, nós sustentamos essa permissão cultural de que o homem intervenha nesse corpo, intervenha nessa mulher de forma até violenta. Certamente, existem outras formas de intervenções que podemos fazer além da educação, mas essas eu acredito que considero que são fundamentais para uma outra sociedade que reconheça a igualdade de direitos entre homens e mulheres e reconheça também a diferença de homens e mulheres como legítimas na sociedade. Isso é o princípio da democracia. Ao mesmo tempo que nós defendemos o direito à igualdade, reconhecemos também que são as diferenças que marcam e criam uma sociedade completamente possível, criativa, além dessa sociedade talvez que nós vivemos, permeadas pelas injustiças sociais. Para saber mais sobre este tema, confira a bibliografia indicada.